clarividência, clareaudiência, psicografia, psicometria, efeitos físicos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os tipos de mediunidade. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Mediunidade e Autoconhecimento. Meu nome é Igor Ventura e se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. E para você que já é de casa, muito obrigado por acompanhar nosso trabalho. Bom, hoje nós vamos falar sobre os tipos de mediunidade. Existem diversos tipos de mediunidade, nós vamos passar pelos principais, pelo menos, para a gente poder entender como funciona e quais são as suas características. Bom, na verdade, existem a mediunidade em si. O que é a mediunidade? É a capacidade que a gente tem de se comunicar com os espíritos. Então é a capacidade que o homem, enquanto encarnado, ele tem de manter uma comunicação com o lado extrafísico, com o lado de lá. E nessa comunicação existem duas maneiras de acontecer. A de maneira inteligente e a de não inteligente. A inteligente seria aquela questão do médium estar preparado e saber de todas as suas capacidades, ou então de forma facultativa ele faz essa comunicação. E tem a maneira de forma que é não inteligente, que o médium não conhece suas capacidades ainda e fica refém da sua mediunidade. Então seria aquele médium que não se conhece e que não está educado, com a sua mediunidade não educada. E o que acontece? O médium que está com a sua mediunidade não educada, ele acaba virando refém dos fenômenos. Então, logo ele pode perceber, se for um médium clarividente, ele pode começar a enxergar coisas, vultos, né? Isso pode acabar perturbando ele pode ter sensações no seu corpo que ele não sabe de onde vem, e isso também traz uma perturbação. Então seria aquele médium desequilibrado, que não se conhece, que não fez o estudo e não se procurou entender o que está acontecendo com ele. Mas aqui a gente vai passar por aquele médium que é o nosso caso aqui, né, de todo mundo que está aqui acompanhando nosso canal, nosso estudo, aquela pessoa que estuda, que está sempre aprendendo, se desenvolvendo, que é o nosso caso, não é verdade? Bom, e a gente vai começar pelos médiuns de efeito físico, a mediunidade de efeito físico. O que seria essa mediunidade de efeito físico? Lá atrás, na época lá de Kardec, né, lá no século XIX, aconteceu muito aqueles fenômenos das mesas girantes, onde nas reuniões espíritas os médiuns provocavam, né, os médiuns de efeitos físicos provocavam os efeitos físicos de mesa bater, de algum objeto cair. Esses são os fenômenos de efeito físico que utilizam do nosso ectoplasma para poder fazer essa interação com os objetos. É um caso um pouco mais raro, não é muito comum a gente ver, mas é um tipo de mediunidade. E é poucos casos hoje em dia a gente acaba vendo sobre isso, porque até por conta também daquela época, os charlatões, né, muitos médios charlatões apareciam querendo fazer um efeito físico, diziam que faziam, né, a questão do efeito físico, e foram investigar e nos passava de uma farsa. Mas sim, há sim essa capacidade, essa possibilidade dos médios realizarem esses efeitos físicos, e não só os médios, como os próprios espíritos também. Os desencarnados terem essa capacidade de utilizar do próprio ectoplasma do médium, realizar efeitos físicos no ambiente. De repente acender e apagar uma luz, quebrar um objeto, derrubar um objeto. Isso normalmente acontece com os médiuns que não possuem os não educados, porque eles são reféns da sua própria mediunidade. Então o espírito que tem um pouco mais de inteligência, um pouco mais de preparo, utiliza dessa fraqueza do médium para cometer esses fenômenos, aí seja para atrapalhar, seja para assustar, enfim. Então o médium de efeito físico ele utiliza basicamente do seu ectoplasma para poder fazer toda essa questão de interação com os objetos, tá? É um pouco mais raro de acontecer hoje em dia, mas ainda assim existem sim, principalmente nos centros, né? Os centros que trabalham seriamente, você acaba encontrando. No dia a dia sim é um pouco mais difícil a gente encontrar esse tipo de pessoa, mas existem sim. O segundo caso é a psicografia, que aí é comum a todos nós já, né? E quando a gente fala da psicografia, a psicografia ela pode ser classificada de três formas: a mecânica, a semimecânica e a intuitiva.
o que seria a mecânica. Eu vou até colocar na tela para vocês aí, para a gente acompanhar junto uma introduçãozinha e depois a gente fala sobre isso. Bom, então, a psicografia mecânica, o espírito atua diretamente sobre a mão do médium. Ele lhe dá uma impulsão completamente independente da vontade desse último. Enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, a mão se move sem interrupção e a revelia do médium, parando somente quando o ditado terminar. Então, como funciona isso? Um exemplo muito clássico que a gente tem dessa psicografia mecânica é do Chico Xavier. Chico Xavier fazia muito esse tipo de psicografia. Ele ele sentava ali para fazer as psicografias dele, ficava horas e horas escrevendo e não se cansava. Por quê? Porque na psicografia mecânica, o médium, ele cede, entre aspas, o seu corpo, que é a sua ferramenta para a escrita do espírito, para poder fazer o trabalho. Então, como ela é mecânica, o médium não tem consciência do que está acontecendo. Ele entra num transe profundo, é como se ele deslocasse um pouco da consciência dele, né? Ele se deslocasse e emprestasse um pouco ali o corpo, mas não emprestar no sentido que o espírito vai incorporar, vai entrar no corpo do médium. Não, isso não acontece. Tudo é feito através do acoplamento áurico, através da energia. Mas o médium, ele entra num transe profundo e fica ali parte do trabalho sem a consciência do que está fazendo e seu corpo sendo utilizado propriamente pelos espíritos, que faz ali o movimento da mão e de escrita. Já a intuitiva, que é a mais comum que existe, que é a mediunidade da psicografia intuitiva, isso é comum a todos nós, praticamente, todos nós somos médios em algum grau, né? E a intuição, ela é, sim, uma capacidade mediúnica nossa. É porque nós não damos importância a isso e encaramos isso apenas como uma simples intuição. Mas muitas das intuições que nós temos, e todos nós temos, são baseadas sim nesse contato com o lado de lá. É porque a gente não tem esse conhecimento, né? Então, na intuitiva, vamos ver lá, ó, o espírito comunicante não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma nem a guia, atua sobre a alma, com a qual se identifica. A alma do médium, sob esse impulso, dirige a sua mão e a mão dirige ao lápis. Então, como vocês podem ver na própria imagem aí, tá lá o espírito, né, direcionando aquela energia para o médium. Nesse caso, o médium ele está completamente consciente, ele não sabe, ele não perde a consciência, ele sabe que ele está ali escrevendo, inclusive ele sabe o que está escrevendo, é como se ele estivesse ouvindo e ditando alguma coisa para ele. Mas isso tudo internamente, de mente a mente. Né? Então é como se alguém estivesse do lado dele ali falando para ele, ele só vai escrevendo, mas ele está completamente ciente, sabe, tudo que está acontecendo no ambiente ali, ele simplesmente passa para o papel aquilo que ele vai ouvindo mentalmente. Essa é a forma mais normal e comum que tem de mediunidade da psicografia intuitiva. E aí você deve estar me perguntando, tá, mas como é que eu vou saber então se aquilo que ele está escrevendo é dele mesmo ou é do espírito? Bom, aí nesse caso, vai depender muito do médium para médium, né? Ele precisa se conhecer muito bem e, principalmente, analisar o conteúdo que está sendo passado ali. Ele já tinha algum prévio conhecimento sobre aquela questão que está sendo apresentada ali? Normalmente, as canalizações, por exemplo, comigo acontece muito de mensagens, né? De você receber mensagem tanto para outras pessoas, tanto também como mensagem no geral, uma poesia, uma coisa bonita. Isso eu sei quando acontece comigo, quando é coisa minha e quando não é. Mas isso porque eu preciso me conhecer. Eu sei que quando eu estou no meu estado normal, eu não tenho capacidade de escrever coisas que eu escrevo, até vindo através desse processo da intuição, que aparece ali de conteúdo. Aquele conteúdo que eu recebo através daquela intuição, eu percebo que se eu não estiver naquele transe ali, não vai sair nada de mim, porque eu não tenho essa inspiração, né? Vamos dizer dessa forma, eu não tenho essa inspiração natural de escrever. Né? Inclusive, muitos poetas, né, músicos também, pessoas que compõem, certamente recebem muito ali desse contato mediúnico na hora de compor as letras ali, de fazer uma poesia. Isso com certeza, de fato, é óbvio que acontece sim. É porque a gente não tem esse conhecimento, as pessoas não têm esse conhecimento. Mas há muito mais influência do mundo espiritual aqui com a gente do que a gente imagina. Né? E aí você tem a junção dessas duas, né? Da mecânica, que você está totalmente fora de controle da situação ali. A intuitiva, que você está 100% ali, só recebendo aquele dito ali no seu ouvido para passar para o papel. E aí vem a semi-mecânica, que no médium puramente mecânico, o movimento
dá na mão independente da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. Agora, o médium semimecânico, ele participa dos dois processos. Ele sente que a sua mão é impulsionada contra a vontade, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida que as palavras que se formam. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. Já no segundo, antes da escrita, e no terceiro, ao mesmo tempo que a escrita. Então, esses últimos médiums são os mais numerosos, né? Que, na verdade, eu acredito que diz aqui, essa informação eu peguei aqui no livro dos médiuns, do Kardec, que ele diz que os semimecânicos são os mais numerosos. Mas eu acredito, no meu caso, isso é uma opinião minha, que os intuitivos são mais numerosos. Né? Então, todo mundo sempre fala da minha intuição. Nossa, eu tenho uma intuição que não falha nunca, né? Mas só que normalmente essas pessoas não escrevem nada, não fazem nenhum tipo de psicografia, utilizam aquilo ali no dia a dia. Agora, quem trabalha com a psicografia e que faz o trabalho da psicografia, eu acredito ainda assim que a intuitiva ela seja mais comum do que a semimecânica. Mais comum que eu digo no sentido de volume, de números, né? Então isso acontece muito também, já aconteceu comigo também, dessa forma. É bem interessante como acontece, porque o processo você acaba escrevendo de forma mais rápida, e é daí que vem a questão dos garranchos, né? Toda a psicografia, se vocês forem analisar, é um rabisco danado, você quase não consegue ver, parece até letra de médico, né? A gente podia até dizer que o médico, na hora que está fazendo o receituário, ele está fazendo uma psicografia, porque ele escreve de forma tão rápida que a gente não consegue entender nada, não é verdade? E na psicografia acontece mais ou menos isso também. Na semimecânica, principalmente na mecânica, né? Você começa a escrever de forma tão rápida, porque não é a forma natural como você escreve. Você está sendo influenciado ali de alguma forma. Então essa influência faz com que você não tenha aquela caligrafia normal. É bem interessante esse processo e é o comum, né? É o que mais acontece mesmo, diferente da intuitiva. Na intuitiva não, você escreve justamente com a sua caligrafia normal. É porque você está escrevendo. Né? Na intuitiva a pessoa está só te ditando ali, como se tivesse uma pessoa ao seu lado ditando alguma coisa e você vai escrevendo. Então quando você entra no processo da mecânica ou da semimecânica, você já tem essa influência, mais em maior grau na mecânica ou em menor grau na semimecânica. Mas aí quando já há essa influência, você começa a fazer aqueles garranchos que depois para entender só Jesus, né? Bom, e aí passando para a próxima, a gente entra na psicofonia, que é mais conhecido popularmente como a incorporação, que é você dar voz ao espírito, né? Então aquele processo que a gente conhece de incorporação, que a pessoa vai e começa até às vezes ter os trejeitos do espírito ali, e que muito desses trejeitos é muito por conta do médium. É o médium que acaba meio que fantasiando aqueles trejeitos, né, de ficar falando com aquela coisa mais arrastada, ou a postura. Não que não aconteça, não é isso. Mas na grande maioria é o médium, a influência mais do médium do que do próprio espírito para fazer essa parte teatral ali, né, essa parte visível a todo mundo ali. Então a psicofonia acontece dessa forma, baseado também sempre no acoplamento áurico ali, das energias. Não há aquela incorporação, ninguém tem capacidade de entrar no corpo de ninguém. Na verdade, a única incorporação que a gente poderia dizer que existe é quando uma mulher está grávida, que de fato há um outro ser dentro da mulher ali. Fora isso, não existe essa questão de espírito entrar no seu corpo e você, não existe isso. É tudo baseado pelo campo energético. Esse campo energético ele pode ser próximo ou não necessariamente, pode ser à distância também. Então é através disso que se dá o acoplamento e a questão da incorporação, que o nome técnico se utiliza, a psicofonia, que você dá a voz ao espírito. Então o espírito ele utiliza da sua ferramenta, né, no caso da sua corda vocal ali, para poder falar e expressar a mensagem. Mas de fato não há essa questão do incorporamento em si, de você perder ali e o espírito tomar o seu corpo. Isso não é verdadeiro, que é dessa forma que acontece. Todo contato mediúnico ele acontece dessa forma, é sempre baseado nas questões energéticas, nunca de parte física. Ninguém tem capacidade de entrar no corpo de ninguém, tá bom? Quarto tipo é a clarividência, que é uma das mais comuns que existem também. A questão de você conseguir enxergar um espírito. A clarividência também se dá através
do processo das energias. E quando a gente fala de clarividência, de enxergar o espírito, como você está enxergando com o seu corpo espiritual, né? Você não está enxergando com o seu corpo físico, não necessariamente você precisa estar de olho aberto para poder enxergar. A clarividência ela se dá com nossos para-olhos, como diz a projeciologia, né? Que seria o olho, os olhos do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito, nosso corpo astral, da nossa alma, enfim, não importa a nomenclatura. Então, o clarividente, ele tem a visão 360 graus. Então, às vezes, muitos clarividentes, vocês podem perceber que ele está olhando para frente aqui, mas ele consegue enxergar a coisa que está acontecendo aqui atrás. Por quê? Porque a gente não olha com os olhos físicos. O olho físico ele é limitado a esse raio de ação aqui, né? Já quando você está no processo da clarividência, você tem visão do todo, o total. Então é muito comum você estar aqui e estar vendo um espírito que está aqui atrás, ou aqui do lado, ou até em outro local, né? Você também pode. Aqui aí seria um processo já de clarividência viajoura, que parte da sua percepção está aqui no agora, e parte viaja para uma outra localidade e parece que você está até lá, né? Você tem a percepção de estar naquele local, né? E isso é chamado de clarividência viajoura. Você está aqui, você percebe que está aqui nesse momento, mas também percebe que parte da sua consciência está na outra localidade, que é diferente da projeção astral. A projeção astral você sai do seu corpo físico. A clarividência viajoura não, você está aqui, você não sai. Você entra no transe ali naquela coisa mais profunda, mas você sabe o que está acontecendo aqui agora, sabe que está sentado aqui na cadeira, você consegue sentir o seu corpo, o pé no chão, mas ao mesmo tempo também você percebe a localidade à distância, né? Então é bem interessante essa questão da clarividência viajoura, porque você tem as duas percepções, os dois ambientes ao mesmo tempo, tá certo? A quinta é clareaudiência, que é a capacidade de você, assim como a clarividência você consegue enxergar o espírito, na clareaudiência você consegue ouvir o espírito. Mas não necessariamente o espírito vai poder falar através de você, como é na psicofonia. A psicofonia, o espírito utiliza assim da sua ferramenta, né, para poder falar, verbalizar. Na clareaudiência não, a clareaudiência você médium, vai ouvir o espírito. Né? Então, e esse ouvir ele pode acontecer de duas formas. Normalmente, ele acontece de mente a mente. Então, é como se não que você estivesse ouvindo ele aqui do seu lado falando, mas é dentro da sua cabeça, lá dentro da sua mente, você ouve aquela voz. É intracraniano. Né? E tem também alguns casos que você escuta no externo, com o seu ouvido externo mesmo, o espírito falando. Mas normalmente se dá através de sons intracranianos, que seria você estar ouvindo com o seu corpo espiritual e não utilizando os seus ouvidos de fato para ouvir. Então isso seria a clareaudiência, a capacidade que você tem de ouvir os espíritos. E isso, para quem tem essa capacidade e não educa isso, traz diversas perturbações, porque você começa a ouvir espíritos o tempo todo, entre aspas, mas sem controle. O médium não tem controle sobre aquilo ali e pode acabar levando ele até a loucura também. Imagina ele estar num ambiente, está ouvindo um monte de vozes, não sabe o que está acontecendo, não tem conhecimento disso. Quantos loucos internados não tem aí por aí que tem essa capacidade e não sabe, desequilibrada, né? Então por isso que é sempre importante a gente se conhecer para entender todos os processos que acontecem com a gente, tá bom? O sexto tipo é a psicometria. A psicometria é um tipo muito legal, que é difícil a gente ouvir falar por aí também, somente para quem já está fazendo realmente estudo, né, frequenta essas questões espirituais, de centros principalmente, né? A psicometria é o seguinte, é a capacidade que o médium tem, que através de um objeto, ele consegue fazer uma leitura energética daquele objeto e fazer uma leitura do dono daquele objeto. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse suporte aqui, ó. Eu estou com esse suporte para celular aqui. Né? É um objeto pessoal meu, vamos supor que eu utilizo esse suporte praticamente o dia todo, ele está sempre comigo. Então, se eu pegar esse suporte aqui e colocar na mão de um médium que tem a capacidade de fazer a psicometria, ele vai pegar esse suporte, vai colocar aqui, ele vai se concentrar e ele começa a fazer uma leitura energética do objeto, e ele começa a falar, bom, esse objeto aqui, esse suporte aqui, ele pertence a Igor Ventura é assim, assim, assado, ele conseguiu esse objeto aqui em determinado local, isso aqui tem uma funcionalidade para ele dessa forma, então ele consegue fazer uma leitura da pessoa através do objeto. Eu me lembro que uma vez eu vi eu acho que foi o Geraldo Lemos, né?
que é o braço direito de Chico Xavier, que hoje em dia faz um trabalho belíssimo, dando continuidade no serviço e nas obras de Chico Xavier. Ele está sempre à frente de todas as obras do Chico Xavier. E ele, uma vez, eu estava vendo uma entrevista, que ele falou que Chico Xavier tinha essa capacidade de psicometria também. Que uma certa vez ele tinha recebido uma carta de uma pessoa. Chico Xavier recebia muitas cartas, né? E antes de abrir essa carta, com a carta nas mãos ali, Chico Xavier começou a ler sobre a pessoa. Ele começou a fazer uma leitura da pessoa que estava escrevendo aqui, escreveu aquela carta ali. Dos momentos que a pessoa estava passando, as dificuldades que ela estava passando, né? O nome da pessoa também. Então, assim, tudo isso baseado na energia do envelope. Ele sequer tinha aberto a carta ainda. E já começou a narrar o conteúdo da carta, né? Qual o conteúdo, o motivo que aquela pessoa tinha escrito para o Chico, e falou das questões dela, o que ela estava passando. Então, assim, é uma capacidade muito bacana, e que eu gosto de fazer uma analogia, né, com um cão farejador. O cão farejador faz mais ou menos isso, né? Quando, para buscar ali pessoas desaparecidas, vítimas de alguns, né, de resgate, se você dá um objeto da pessoa para o cão, ele fareja aquele objeto, sente o cheiro daquele objeto e começa a farejar em busca daquela pessoa, né, através daquele odor ali. Então a psicometria seria mais ou menos isso, é você farejar energeticamente o dono daquele objeto. É muito legal essa capacidade. Eu já tentei fazer alguns testes de psicometria, não tive muitos êxitos, algumas coisas eu até consegui, né, identificar, mas assim, é uma capacidade muito bacana que a gente pouco ouve falar por aí, né? E a sétima, que é uma das mais comuns também que a gente ouve muito falar por aí, é o processo sonambúlico, que é conhecido popularmente como as projeções astrais, as viagens astrais, desdobramentos, que seria aquele momento quando a gente está dormindo, que a gente sai do nosso corpo e está em contato diretamente com a parte espiritual. Isso sim também é uma capacidade mediúnica e, repito, que acontece com todos nós. Tá vendo que todos nós somos médiuns em algum grau? A diferença é que muitos não têm esse conhecimento, até por conta de não fazer o estudo, né? E outros já buscam isso. Mas sim, a projeção astral, o médium sonambúlico, é assim uma questão mediúnica, porque é o momento que você sai e está diretamente em contato com o mundo espiritual, né? Mediunidade não é você ter contato com o campo espiritual. Então, quando você dorme e sai do seu corpo e está diretamente no mundo espiritual, você está passando por um processo mediúnico ali. Então tem o processo sonambúlico, que hoje em dia é conhecido como a projeção astral, viagem astral, é uma das mais comuns também, tá certo? E psicopictografia, que é você utilizar os seus dons mediúnicos para desenhar, né? Gasparito era um bom médium de psicopictografia, né? Que são as pinturas mediúnicas que você utiliza ali, assim como tem a psicografia que você escreve. Na psicopictografia você desenha. Inclusive esse quadro aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, eu recebi através de uma pintura mediúnica, uma sessão que eu fui e que eu fui presenteado com esse quadro aqui, que faz referência a um mentor que me ajuda e que trabalha comigo diariamente. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sanado alguma dúvida de vocês. Se continuar com algum tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso voltar aqui e respondo para vocês, tá certo? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.